Oi pessoal, tudo bem? O GP de Spa acabou de terminar aí há algumas horas e eu queria fazer uma análise do que foi essa prova. Eu disse ontem a vocês, quem assistiu o vídeo tá lá ainda, não tirei do ar, né? Onde eu projeto, né? Se fosse no tempo seco, o Max ia fazer um corridaço, ele tinha condições de se colocar muito bem nessa prova. Ele superou até as minhas expectativas, eu cheguei a brincar no grupo. Que eu esperava que na primeira volta ele já virasse P12 e ele vira até melhor do que isso já na primeira volta. Piloto de altíssimo nível, num carro excelente, num final de semana que ele está muito melhor do que todo mundo, vitória brilhante. A Ferrari, eu tenho ouvido críticas à Ferrari hoje na TV, em tudo quanto é lugar, mas, aí vem o mas, a Ferrari hoje, pelo menos no carro do Sainz, tentou minimizar os prejuízos. Como assim tentou minimizar os prejuízos? A questão foi que a Ferrari estava triturando pneus. O Sainz para super cedo. É só vocês compararem o primeiro stint do Sainz com o primeiro stint do Verstappen. Ambos de pneu soft, de pneu vermelho. É só vocês compararem. Vocês vão ver que o Max conseguiu estender os pneus vermelhos dele até os amarelos da turma. Isso quer dizer o quê? Que o carro dele está muito bom. Então o Max fez um belíssimo trabalho. A Ferrari, como ficou num déficit muito grande de voltas, né, do Sainz em relação a Pérez e Verstappen, a Ferrari coloca o médio. Na minha visão, aí sim ela poderia ter jogado mais pesado na estratégia. Já já eu falo sobre isso. A Ferrari colocou os médios e eu tenho certeza que o Sainz veio também tentando economizar esses médios para colocar mais um jogo de médios no final. Só que, como eles trituram os pneus, ficou claro que eles iam ter déficit até na questão dos médios. Então, era nítido que o Sainz não ia conseguir colocar mais um jogo de médios. Então, o que a Ferrari faz? Parte para os duros. É aí que eu acho que a Ferrari podia ter sido mais ousada. Em que sentido? A Ferrari podia ter feito uma estratégia com soft, duro, não utilizar os médios, já que ela viu que os duros iam funcionar. Estava calor lá em Spa hoje, ao contrário de ontem, né? Hoje fazia calor, fazia um sol bem bonito. Enfim, você tinha condição de aquecer esses pneus, né? Você tinha temperatura de asfalto, enfim, você tinha condição de aquecer esses pneus que tem muita dificuldade para gerar temperatura. Já que é para usar os duros, ok? Faz 2 stints de macio e estende um pouco o stint do duro, né? Não sei, era uma possibilidade. Estou aqui conjecturando situações. Para o Sainz sofrer menos no final, esse é o ponto, né? A minha ideia, quando eu penso nessa estratégia, era para o Sainz sofrer um pouquinho menos. Lá no grupo, durante a prova, eu cheguei a pensar que foi um pouquinho de covardia colocar os duros. Covardia em que sentido? Vão garantir a P3 porque estão 7 segundos na frente do Russell, né? Vão parar, colocar os duros e vão gerenciar esses 7 segundos até o final. Dito e feito, foi o que aconteceu. Só que não foi covardia, não. Se o Sainz coloca os médios, ele tinha perdido a terceira posição, muito provavelmente, porque ele não ia conseguir aguentar com esses pneus até o final. A Ferrari estava tendo extremas dificuldades de consumo de pneus ali em Spa. Então, dito isso, eu acho que a Ferrari acertou na estratégia do Carlos Sainz. Não tenho o que criticar no jogo da Ferrari. O jogo foi aquele, minimizar o prejuízo, não tem o que fazer. Era nítido que eles iam ter um prejuízo muito grande na prova de hoje. Então, minimiza o prejuízo no carro que dá para fazer isso. O outro está partindo lá de trás, o que o outro conseguir na pontuação é lucro, não tem o que ser feito. Na minha visão, esse campeonato já está completamente decidido. O Max vai nadar de braçada. Esse campeonato lembra 95. Vai ser um campeonato muito tranquilo para o Max vencer, porque ele é o melhor piloto atualmente da Fórmula 1 no melhor carro. Então ele vai conseguir vencer tranquilamente. Vamos até parar de falar do Max, porque foi brilhante. Ele fez o que tinha que fazer. A questão é, a Ferrari é um carro muito rápido para uma volta, em situação de carro leve, e para extrair tudo de velocidade do carro, o carro é veloz. O problema é se manter com essa velocidade. O carro tritura pneus. Mudando de assunto, Alexander Albon, espetacular. Que corrida espetacular. Qual foi a máxima da corrida do Albon?
Quem prestou atenção com certeza reparou nisso. Retas, ele conseguia se manter, porque o carro da Williams muito veloz, mesmo os carros atrás com DRS, o Stroll principalmente, que ficou ali muito tempo atrás, não conseguia nada. E naquele setor todo do miolo, o Albon então era safety car e ficava segurando todo mundo, né? E aí, quando ele ia para aquele trecho lá da Blanchimont, enfim, né, e até chegar na bus stop, depois a Source e subir a ladeira da Eau Rouge até lá na frente, quando ele fazia esse trecho todo, ele conseguia se defender e abrir alguma vantagem para perder de novo no miolo, e ficava assim, ficava assim, ficava assim. O Stroll tentou, martelou. Quando o Stroll estava quase conseguindo, né, chegar numa distância que desse para ele abrir o DRS, porém também conseguiu o vácuo, ou seja, está perto, que não adianta você abrir o DRS longe, porque o carro da Williams é muito veloz. Então, quando o Stroll estava conseguindo, ele erra na Source, né, dá uma travada, faz a Source meio por fora, e aí dá um respiro para o Albon, e o Albon segue conseguindo ali se defender e tal. Teve de ser uma corrida perfeita, o carro não estava bom para o miolo, mas ele tinha que ser perfeito, ele não podia errar, porque se ele erra ali, né, um erradinho, uma piscadinha fora, uma distracionadinha, um vacilozinho, ele não perde uma posição, ele perde 3, 4, porque era um bloco de carros atrás dele e ele de safety car segurando todo mundo no miolo, né? Então ele tinha que ser perfeito e contar com a velocidade de reta da Williams. Deu tudo certo, ponto aí pro Albon, corridaça, né? Eu cheguei a temer ali dele não conseguir, né? Ia ser uma pena, ia ser um desastre na real, ia ser uma baita injustiça se ele não pontuasse por causa do fim de semana que ele fez. Mas ele consegue pontuar e, para sorte dele, a Aston Martin também não parece ser lá o carro mais veloz de reta desse mundo. A McLaren é disparado um dos carros mais lentos de reta do grid. Então, atrás ali ainda tinha algumas McLarens também que não iam conseguir ultrapassagem nunca. Ok? Você pode deixar lá até 2023 que a McLaren não ia passar ninguém em Spa nas retas. Não ia passar, de jeito nenhum. Pode deixar lá correndo, tá? 24 horas de Spa de Fórmula 1. A McLaren não vai passar ninguém. Enfim, porque não tem velocidade reta. E lógico, vocês com certeza estão esperando eu comentar esse assunto. O assunto Lewis Hamilton e Alonso. Me lembrou bastante o acidente do Hamilton com o Rosberg, na época de Mercedes, ali naquele mesmo ponto, né? Só que lá os carros eram mais estreitos, né? Não pegou tão forte, na verdade só relou naquela época, e aí furou o pneu de um, quebrou a asa do outro e tal, e arrebentou a corrida dos dois. Ali o Alonso conseguiu sobreviver ao acidente e o Luiz, né, foi run out, saiu fora da prova. Na minha visão, o Luiz completamente errado, ok? Ele deixa o Alonso numa situação onde o Alonso já vem com o carro numa condição de dive, ou seja, ele já está freando, os dois estão freando, né? E você não tem frente quando você faz isso, né? E o Alonso já está no limite interno da pista, não tem para onde ele ir. E não tem como ele frear mais do que ele já freou, e também não tem para onde ele ir. Então, o Hamilton coloca o Alonso numa situação onde o Alonso está totalmente passageiro. Não tem o que o Alonso fazer. Comparando com o acidente aqui que a gente já viu no canal, o acidente do Berger com o Prost na Source em Spa 86. O Berger coloca o Prost numa condição que o Prost não tem o que fazer. Eu não consigo frear mais do que isso, esse cara vai me espremer, só que lá ele espreme o Prost na parede. Aqui não tem parede, mas o Alonso também não tem como arrancar o carro de dentro da pista. Dito isso, né, o Luiz tem que entender que os Fórmula 1 não tem mais 1,80 m de largura, né? Imagina se tivesse os 2,15 m lá dos anos 80, né? Ele ia passar com o pneu na cabeça do Alonso, sei lá onde ele ia passar com esse pneu, porque não tem espaço para fazer aquilo ali, né? Ele tinha que ter mantido a linha dele, né? E por que ele não faz isso? Porque se ele mantém a linha dele, ele ia fazer a segunda perna por dentro e a terceira ia ser preferência do Alonso. Então, ele quer matar a preferência do Alonso. E se eles fizessem a terceira perna lado a lado, depois do decidão, a curva para a direita também seria do Alonso. Aí o Hamilton só teria vantagem na curva nova, né, que foi feita lá, né, lá embaixo, já descendo muito a ladeira. Até lá já estaria decidida a parada. Então, o Hamilton sabia que tinha que tentar a ultrapassagem ali,
Então, ele joga para matar ou morrer e morreu. Não tem o que fazer, né? E o Alonso, lógico, ficou bem irritado, falou um monte, sinalizou, fez gesto. Depois, quando passa ali pelo carro do Hamilton em frangalhos ali, ele ainda gesticula e tal. O Alonso irritado e, na minha visão, com razão. Podia ter quebrado a suspensão dianteira esquerda do carro Alpine ali do Alonso. Alonso que eu não sei o quanto esse acidente prejudicou o carro dele na questão de alinhamento, de setup, até de cambagem, de toy, eu não sei dizer, né? Eu sei que ele fez uma corrida ok, né, dentro do equipamento que ele tem. Mais uma vez, ele leva o equipamento dele até o limite da onde dá para ele levar de desempenho. Então, eu não tenho o que falar do Alonso. É impressionante. Uma pena, tá, pessoal? Eu acho que o Alonso vai para um carro pior ano que vem. Não se surpreendam de a gente ver o Alonso andando no fundo do grid. E por que eu tenho essa preocupação? Porque é aquilo. Eu acho que nenhum de vocês imagina ano que vem a Aston Martin andando no nível da Alpine ou na frente da Alpine. É nítido que isso não vai acontecer, ok? É nítido que o Alonso está trocando para um carro pior. A Aston Martin evoluiu muito esse ano? Sim. Mas também eles estavam na rabeira, estavam andando junto com a AlphaTauri, junto com o Williams, estavam no fundo do poço. Então é aquilo. Conseguiram escalar desse poço, poxa, baseado em coisas que são duvidosas em regulamento, ponto 1. Ponto 2, em cópias. Então, é muito complicado isso. Baseado nisso, ou seja, num design studio que eu considero fraco, né, porque ele tem que copiar o concorrente, ele não consegue ele próprio desenvolver algo inteligente. Então, baseado nisso e somente nisso, eu não consigo imaginar a Aston Martin na frente da Alpine ano que vem. Então, esportivamente, o Alonso fez uma troca pior. Lógico, tem um lado financeiro, né, que pode pesar, porque a gente não está falando de 1 ano de contrato, nós estamos falando de 2. Só aí já tem mais de 15 milhões de dólares de diferença nessa brincadeira. Ah, Felipe, mas dinheiro para o Alonso não é problema. Não sei. Sei lá, se ele tem 200 milhões, que é mais 15, se ele tem 300, que é mais 15, não sei. Eu não sei o que se passa na cabeça do Alonso, ok? Se foi vingança, né? Se foi dinheiro, se foi estabilidade por ter mais um ano. Eu não sei o que ele quis, não tem como eu entrar na cabeça do Alonso para saber o que ele quis. O que é fato, é aí que a gente tem que trabalhar com os fatos, é que ele vai, infelizmente, para um carro pior. E esse entretenimento que a gente tem tido nas últimas 2 temporadas, principalmente nessa do Alonso brigando mais à frente, a gente não vai ter, muito provavelmente, ano que vem. Então é uma pena. Sobre a corrida, no geral, achei uma corrida boa. Sobre os times, já falei de Red Bull, já falei de Ferrari, já falei de Alpine, e temos de falar de Mercedes. A Mercedes, ela, como sempre eu falo, o início de prova muito ruim. A Mercedes não tem ritmo no início de prova. Para vocês terem noção, o George Russell já tinha tomado 17 segundos com 22 voltas de prova, ou seja, meia corrida. Ele já tinha tomado 17 segundos. E, no final de prova, a Mercedes parecia estar numa situação competitiva, principalmente porque a Ferrari, como eu disse, consome pneus em excesso. Então, se você tem um pouco mais de voltas ali, era bem provável que o Russell ultrapassasse, o Sainz. A questão é que a Ferrari trabalhou em cima disso, como eu disse para vocês, por isso colocou os pneus duros, porque se coloca o médio, perdi o pódio, tá, pessoal? Ferrari acertou dessa vez, a gente não pode criticar a Ferrari, não. Quanto a Mercedes, tem que trabalhar o início de prova, tem que trabalhar a quali. A Mercedes precisa melhorar aí de 8 décimos a 1 segundo em quali. E em corrida, olha, é muito mesmo, tá? Você tomar 17 segundos em 22 voltas para o líder da prova, que largou na 15ª posição, e não foi líder desde o início da prova, muito pelo contrário, ok? Então, se você for pegar o recorte, só vale a gente começar a contar a partir do momento que o Max passa o Russell. Quantas voltas de corrida a gente já tinha tido? Então, esse é o ponto. Então, na verdade, não são 17 segundos de vantagem em 22 voltas.
Na verdade, são em menos, bem menos de 22 voltas, o que só mostra o quão atrás a Mercedes está em ritmo de corrida em relação à Red Bull. É muita diferença, gente, é muita diferença, ok? Você tomar 17 segundos de um outro carro que estava na 15ª posição, tá bom? E foi esse o GP de Spa, a gente se vê semana que vem. Assim que tiver alguma coisa relevante aí no mundo da Fórmula 1, eu trago para vocês, então até lá.